Open Mind Talks com Lúcio Júnior. Estamos começando mais um episódio do Open Mind Talks. Estamos aqui para poder nos empoderar, para poder gerar conhecimento e também, lógico, né, networks. O Open Mind Talks, que vem do Open Mind Brasil, que é essa rede social de diretores e presidentes de grandes empresas. Estamos juntos aí há mais de 2 anos, conectando cerca de 600 diretores e presidentes das maiores empresas do Brasil. E como de costume, a gente sempre recebe aqui nos estúdios da Crosshost, aqui em São Paulo, na Vila Mariana, estúdio maravilhoso, com uma infraestrutura fantástica. Faço o convite a quem quiser conhecer aqui os estúdios da Crosshost, fazer uma visitinha para nós aqui na Joaquim Távora, aqui na Vila Mariana, em São Paulo. Mas aqui a gente recebe, acima de tudo, amigos. Nós recebemos aqui os Open Minders, né? Para que você conheça um pouco da trajetória de pessoas que tiveram e que têm sucesso em suas carreiras, liderando pessoas, fazendo grandes projetos que transformam aí a cadeia produtiva nacional. E hoje estou recebendo aqui um Open Minder, né? Um membro fundador aí do Open Mind, ele que é carioca da gema, né? Estou aqui com Alexandre Daquino. Alexandre, obrigado pela sua presença. É um prazer ter aqui você nos estúdios da Crosshost. O prazer é meu, Lúcio. Desde que você começou isso, eu venho acompanhando a tua trajetória de muito sucesso. Fico muito feliz de ter sido um dos primeiros a embarcar nisso contigo e hoje estamos aqui juntos, né? E nos vendo pessoalmente pela primeira vez. Eu sempre falo isso. Isso para mim já se tornou até um clichê, né? Eu fiquei na dúvida quando eu te vi, você já tinha encontrado pessoalmente. Então, é prazer novamente a gente se encontrar, porque a gente interage tanto que acaba se esquecendo, né? Que é a primeira vez que você está fazendo um shaking hands. Que nos abraçamos, né? Legal. Muito prazer mesmo estar aqui com você, Alexandre. E você que tem uma história muito interessante, uma história profissional, assim, né, realmente inspiradora, né, vamos dizer assim, uma história de vida bem legal. Então, queria saber de você se você está pronto para contar para nossa audiência essa sua história aqui hoje, aqui no Open Mind Talks. Prontíssimo, vamos embora. Vamos aí misturar um pouco da experiência profissional com a experiência de comportamento também, que eu tenho uma certa especialidade nisso. Também o tema da neurociência. Enfim, vamos bater um papo aí. O que você está achando aqui dos estúdios da Crosshost? Isso aqui é maravilhoso, me surpreendeu, né? Olha que eu faço algumas gravações também e em nível de qualidade aqui, de pessoas, né? De toda a infraestrutura, maravilhoso, excelente. Aqui realmente tem que ser à altura dos nossos convidados, né? Então, estamos aqui trabalhando com muito carinho para poder gerar conteúdo para nossa audiência aí de C-Levels, em especial os Open Minders que nesse momento aí estão escutando esse podcast. Espero que possam se inspirar aqui na sua trajetória. Deixa eu, como de costume, né, fazer uma apresentaçãozinha sua. Eu preparei aqui uma colinha, né? Mas eu já começo de cara dizendo, poxa, o cara é pai de 5 filhos, né? Poxa, eu tenho 2 só, né? Só não, já acho que realmente é o ideal, né? Você tem 5, cara. Como é que você dá 5. conta? Isso é uma grande aventura, Lúcio. Isso aí são coisas que você não escolhe. Mas às vezes as pessoas me perguntam isso e falam, mas como é que você divide seu tempo e etc. E obviamente na minha vida, né, tiveram momentos em que eu tive que me dedicar muito ao trabalho e etc. Mas nós somos ordenados pelos princípios que nós temos, né? Então, se a consideração da sua família é um fator dos seus princípios de verdade mesmo, não importa você ter 2, 3, 4 ou 5. Eu hoje, quando eu vejo a minha casa cheia, toda terça-feira a gente faz uma reunião de família. E enche a casa, né? Enche a casa, que vem amigos também. Então tem 30 pessoas, tem 35 pessoas. E eu falo, né? Quando a gente viaja agora, já não dá mais para viajar num carro só. Então tem sempre 2 carros, porque também tem gente para cuidar, né? A gente tem criança pequena ainda. Que idade tem seus filhos? Olha, eu tenho de 32. 32. Tenho de 27, 24, 7 e 5. Mas você já é avô ou não? Já sou avô. Tem quantos netos? Tenho 3 netos.
Ué, mas você foi avô novo, né? Você foi, na verdade, você foi pai novo, né? A nossa vida, assim, familiar, ela começou muito nova, né? O primeiro filho, quer dizer, nasceu com 23 anos, né? Então, enfim, a gente não tinha muita noção de verdade do que a gente estava fazendo, né? Mas eu vou te dizer que a trajetória é muito produtiva, é muito, assim, proveitosa, ô Lúcio, é muita experiência, é muito interessante, sabe, sobre tudo isso. E esses últimos 2 que nós temos agora, eles são uma guarda, né, que nós pegamos, né? Então, por isso que eles são bem mais novos que os outros, né? Mas eu vou te dizer que a alegria é assim... A criança é tudo de bom, né? A gente não tem como ficar triste, né? Eu tenho um de 8 anos e tenho também um de 13 anos, então é tudo de bom. A gente acaba desligando um pouco do nosso ambiente de negócios e tal e pensando com essa cabeça de criança, né? Jogar videogame, jogar bola, andar de bicicleta. Hoje eu tô vivendo tudo isso de novo, né? O videogame, as brincadeiras de criança de soltar pipa, né? Porque eu não deixo eles sem isso, né? Apesar dessa criança... eu gosto disso. Eu adoro isso, eu adoro fazer coisas. E eles se acostumaram com isso, né? Então é muito bacana, é uma trajetória muito bonita. Deixa eu falar um pouquinho aqui do seu currículo, né? O Alexandre, ele é nascido em Petrópolis, no Rio de Janeiro, engenheiro da computação e administrador, é pós-graduado em negócios digitais e gestão de qualidade, né? E aqui fala um pouquinho dos seus hobbies, né? Que é jogar tênis, motociclismo e esportes de vela. Poxa, que legal. Você veleja, então? Eu velejo e gosto muito hoje, até por um motivo de locomoção, eu uso muito o kitesurf. Então faço bastante. Que legal. Mais fácil de levar. E você tem feito aonde? Guarujá? A gente faz muito em Fortaleza. 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 Fortaleza tem muito kite. Cidade do vento. Eu já morei em Fortaleza, né? Morei em Fortaleza durante 2 anos. E lá, inclusive a rua que eu morava lá em Fortaleza chama Catavento. Mas eu estive também em Vila Velha, né? Morei lá em 2019 agora. E lá tem muito também kitesurf, né? Muito legal. Eu tenho vontade de aprender. É difícil? Não. 10 aulas assim, você já começa a sair do lugar, já vai velejar. E depois vai aprimorando, né? Eu fico com medo daquelas cenas que você vê que o vento bate e leva o cara lá. Aquilo é lenda. Aquilo ali não existe, né? Você tem como controlar aquilo. Mas falando um pouco também do seu lado social, né? Da sua responsabilidade social, a gente já teve até algumas conversas sobre isso, né? Que é o projeto que você apoia, que é o Construid. Né? Fala um pouquinho aí para nós aí do Construid, que é um projeto que constrói casas, né, para pessoas que precisam. Bem legal essa história, né? Já foram construídas aí mais de 60 casas em 4 anos. E a ideia é transformar o lar da pessoa, né? Inicialmente, a ideia é levar a casa, mas a casa acaba sendo a menor coisa, né, que se transforma. Porque a grande transformação vem em função da vida da pessoa, né? Então a gente pega mesmo casas assim que são muito, muito precárias, casa de papelão, casa de madeira, e entrega uma casa de bloco, toda mobiliada, com tudo para a pessoa entrar e morar, com esgoto, com tudo. Vocês pegam aonde a pessoa mora, ela já tem uma casa. Ela já tem uma casa e ela tem que ser dona do terreno. Ela tem que ser dona do terreno. Tá. E aí, ela sendo dona do terreno, ela também participa na construção da casa, seja financeiramente ou seja com mão de obra. Nós temos uma equipe fixa que faz as obras e temos equipe de voluntário. Então, a cada sábado, são convidados em torno de 10 a 20 pessoas que vão lá meter a mão na massa e vão virar laje. Vão instalar. É um mutirão do sábado. E o mais interessante é que esse mutirão ele abre, em menos de 2 minutos ele já fecha com a quantidade de pessoas que querem participar. E de onde vêm os recursos financeiros? Aí são de patrocinadores, né? Tem todo um voluntariado também que pode colaborar. Existem vários programas que você se associa, você pode ter um pagamento, por exemplo, mensal que você faz, ou você vai financiar uma casa. Sei lá, eu vou dar X mil para fazer uma casa. E aquele dinheiro vai ser destinado só para isso. E tudo isso é auditável? Tudo auditável. A empresa já tem 4 anos. Todos os resultados auditáveis. E tudo é revertido. E o mais interessante... Eu te diria que 95% das pessoas que cuidam isso hoje são garotada abaixo de 30 anos de idade. Que está à frente dessa ONG. Então chama Construid. Chama-se Construid. Fica em Osasco, o nosso galpão. Quem quiser visitar, a gente pode programar Tem site? Tem site, só olhar construid.org. Okay.
Tem o Instagram também, que eu considero ali onde a gente publica mais coisas. É só seguir, enfim, Ou é maravilhoso. procurar o Alexandre Daquino também. Ou me procurar, pode me... nas redes sociais aí, te manda a mensagem. Direto, sem ponto. Quero ser voluntário. Direct e a gente vai organizar isso. Legal. Bom, uma coisa também que me chama a atenção no seu profile, né, vamos dizer assim, é que você é pós-graduado em neurociência. E a gente estava conversando ali agora há pouco, no café ali, você estava me falando que também está fazendo um mestrado em neurociência da comunicação. Não, aí. É neurociência e comportamento. E comportamento. Toda a minha linha de pensamento é comportamental, né? Se a gente olhar, né, no final das contas, tudo é comportamento, né? Até um ventilador virando para um lado e para o outro, ele tem um comportamento, é como o ser humano também, né? E uma coisa muito curiosa é que o nosso cérebro, ele cresce na nossa história por um motivo de locomoção. Porque nós não somos seres em que a gente poderia ficar parado num lugar como uma árvore e se alimentar e poder viver num único ponto. Então, toda a evolução nossa neurológica e cerebral, ela se dá a partir do momento em que nós temos que nos locomover. E a locomoção, então, ela dispara tudo isso na gente. E é curioso, porque as pessoas nunca pensaram nisso, né? Porque os seres, né, os animais, né, eles têm o cérebro porque eles precisam se locomover, né? Então, a gente também atua na área de agro, né? E o inseto, ele tem poucos neurônios e ele usa alguns para voar e usa uma grande maioria para se locomover, para achar uma planta doente. Então, ele reconhece aquilo por uma cor da planta. Mas a planta doente, como assim? Porque o inseto ele vai sempre atacar alguma coisa que ele vai poder se alimentar. Sim. Né? Então, ele percebe lugares onde tem colorações diferentes e é para aquele lugar que tem uma coloração onde demonstra que a planta tem algum tipo de problema que ele vai se alimentar, porque lá ela está mais frágil. É onde ele vai tentar habitar, é onde ele vai tentar, né, se alimentar. Então, todo esse esquema da locomoção, e eu não vou entrar muito nisso aqui, porque é um tema muito longo, mas toda a nossa evolução ela se dá por causa dessa locomoção. Muito interessante esse tema. E assim, quando fala de neurociência, né, principalmente ligado aí a essa questão da comunicação e etc., se pensa logo nos gatilhos, né? Os gatilhos mentais, né? Que se disparam na comunicação, porque isso tem a ver com comportamento, o estudo de comportamentos esperados da pessoa a partir ou respostas esperadas a partir de determinados comportamentos, né? Uma mensagem que gera é por isso que se fala dos gatilhos, né? Qual é o seu entendimento disso? Essa palavra gatilho ela é muito interessante, né? Porque a gente pensa num gatilho e pensa sempre muito rápido, né? Um gatilho, o que é? Você aperta e puf, solta alguma coisa, né? E é essa rapidez que é a coisa mais libertadora que alguém pode ter na vida. O que quer dizer isso, né? Você veio para cá hoje. Você passou por diversos lugares. Passou por diversas coisas. Quantas coisas você passou que não fez sentido nenhum para você e você não prestou atenção? E quantas coisas você passou e que fez sentido para você? Exemplo, você passou numa loja de um carro, tinha lá uma Ferrari, você olha e fala, nossa. E você deve ter passado também por lugares de comida, por lugares de, sei lá, várias coisas, mas não te chamaram a atenção, você não parou para pensar naquilo. E o nosso comportamento, ele é isso, né? Eu me identifico com determinadas coisas e eu respondo aquelas coisas. Esse é o gatilho, né? O ponto é que nós temos um ponto de escolha que nós não usamos, que é entre eu ver, me identificar, absorver aquilo que eu estou vendo e responder. A gente criou uma coisa, isso já vem de milhares de anos, que é uma resposta muito rápida. E essa resposta muito rápida, o que ela é, na verdade? Ela é os seus pensamentos. Tudo que você viveu até hoje, você cria paradigmas, você cria crenças, você cria pensamentos que criam emoções.
E as emoções, elas são diferentes, né, entre as pessoas, porque cada um tem a sua história. Então você responde sempre com a sua história. De acordo com o condicionamento que você teve a vida toda. E é esse condicionamento que muitas vezes faz você não ver o novo. Eu digo o seguinte, se tem uma coisa que o ser humano deveria controlar é a definição. Por quê? Porque eu estou aqui hoje, né, e o câmera ali nunca me viu. Mas ele pode estar me olhando aqui agora e criando um monte de imagens sobre mim. E essa imagem que ele cria sobre mim, ela define quem eu sou para ele, não quem eu sou de verdade. Então, ao eu definir, né, o que eu falo é o seguinte, quando você define as coisas, você perde o que você está definindo. Se você define a sua esposa, você perdeu a sua esposa, porque ela vai passar a ser quem você acha que ela é, e não quem ela é. Por mais que você conheça ela, você nunca mais entra na realidade dela. Você entra na sua realidade. A realidade está na sua cabeça. Ela está na sua cabeça. Então, alguns paradigmas as pessoas falam julgar, né? O julgar parece uma coisa assim muito... Não, o julgar é o problema do outro. Não é. É você estar definindo aquela pessoa como ela é e você perdeu aquilo. É como se fosse o seu cérebro também pegando atalhos, né? Ao invés dele se esforçar para analisar o todo, né? Ele pega um atalho e já vai te dando um caminho mais curto do que ele sempre viu, né? E durante muito tempo, o que ficou na nossa cabeça? Respostas rápidas. Respostas rápidas. Você tem que responder rápido. Se você está numa reunião, responde primeiro que o outro. Você sabe um filme que é legal, que é também um filme de comédia, né? Que mostra isso, né? Como que a sua vida pode se tornar quando seu cérebro pega atalhos. Aquele filme do Adam Sandler, Clique, né? Exatamente. Que o cara pega o controle, na verdade o controle tem um simbolismo ali, que é o cérebro dele. Cérebro. Né? E ele, em alguns momentos, ele prefere passar para frente, encurtar o caminho. Exato. Né? E aí o cérebro dele, a vida dele começa a entender que todas as vezes que ele tiver situações igual aquela, ele tem que passar para frente, encurtar o caminho. Então é mais ou menos isso que a gente está falando aqui, né? O seu cérebro, ele é condicionado a encurtar o caminho, né? E, de repente, ele está vendo uma pessoa, uma situação nova, mas ele tende a querer encurtar e já te dá a definição daquilo ali. Ó. A definição é isso. E você quer que os outros passem a ser o que você pensa. E aí entra o problema, porque a maioria das coisas que a gente vê na nossa frente são elas ou livros, ou cursos, eles nos ensinam o que pensar, né? Só que poucas coisas te ensinam como pensar. Então você pega a maioria dos livros de autoajuda, ou um curso, ou um treinamento dentro das empresas, o que ele está falando sempre? Não, faça isso, faça aquilo, vai para cá, não, isso aqui deu certo, mas as pessoas não conseguem entender que é muito melhor você ensinar a pessoa como pensar e ela ter esses paradigmas quebrados. Então nós sempre temos uma escolha, Lúcio, é impressionante. Entre eu ver, perceber, aquilo me tocar de alguma forma e como eu respondo. Existe um tempo que você pode criar entre isso. E esse tempo, ele é tão poderoso, que ele faz você estar no presente. Ele não faz mais você ir para o futuro, como a gente vive o tempo inteiro, tentando pegar esses condicionamentos que nós temos e criar o nosso futuro. Só que a gente vive, se você perceber, na maior parte do tempo, baseado nisso, tentando buscar esse futuro que não existe. Existe a ação que você faz agora para você criar esse futuro. Então, quando você cria essa escolha que eu chamo, que é entre você perceber e responder, porque a maioria dos problemas que nós temos sérios, que a gente entende que são sérios, nada mais é do que uma falta de trazer aquele problema para o presente. Porque quando você traz para o presente é uma coisa impressionante, é absurda. Ele acaba o problema. E você passa a ter uma realidade. É porque você está se preocupando, né? O que acontece, né, na maioria no nosso processo mental e no nosso comportamento? Eu tenho um problema, eu fico criando situações desse problema num futuro, ele vai aumentando. Por quê? Porque eu não aceito, porque eu resisto. Ao eu resistir, eu fico criando situações para sair daquilo.
mas não vai tirar, porque elas só são situações no momento que não existe. A única coisa que eu posso fazer para aquilo acabar ou para ela mudar é agora. Então, olha qual é o jogo que o nosso cérebro faz. Ele pega o nosso condicionamento lá atrás, analisa uma situação que eu tenho agora, vem uma situação nova, eu não gosto, eu resisto àquilo, crio uma situação no momento em que não existe, e isso eu fico nesse ping-pong. É um looping, né? É um looping. Então, basicamente, é o seguinte, o futuro é sempre o depois, né? Então, ou seja, o futuro é algo que você nunca vai alcançar, porque se você alcançou, ele já é presente. Ele já está lá. Então, o futuro nada mais é do que um reflexo do passado, porque você está pré-visualizando algo que não existiu ainda. Então, ele é a sua visão do passado. É muito louco isso. Mas isso é libertador, porque quando você aprende isso, o que acontece? Você abre um leque de oportunidades na tua vida. E eu digo o seguinte, começam a aparecer coisas na sua vida que aí você começa a prestar atenção e fala, poxa vida, por que então eu sofro? Por que então eu crio situações, né, como você falou lá dos 5 filhos, as pessoas acham que, nossa, nunca vou conseguir isso. Por quê? Porque você está ligado a uma coisa do futuro. Não, agora eu tenho que pagar a faculdade de 5. Não, agora eu tenho que botar os 5 para fazer intercâmbio. E aí você retorna para a sua vida e fala, eu não vou dar conta. É por isso, então, que as pessoas... É importante que as pessoas se conheçam aí até... É necessário, às vezes, fazer uma terapia, né? Para poder se libertar de condicionamentos do passado que, às vezes, refletem na sua visão de futuro, né? Isso é importante, isso realmente tem reflexo, né? Tem marcas do passado que te trazem determinadas coisas, além da sua personalidade, que realmente faz você viver, né, numa situação espelhada nesse reflexo. Eu lido com pessoas que foram abusadas sexualmente, às vezes por parentes. Né? Eu lido com pessoas que às vezes teve um caso muito recente. Mas aonde você lida com essas pessoas? Em ambiente de treinamento, em ambientes de conversas sobre essas. Né? Uhum. E o mais impressionante, Lúcio, como isso acontece. Só que a pessoa, né, eu conheci uma pessoa agora que o pai dela foi assassinado dentro da casa dela. Por quê? Ele tinha discutido com uma pessoa que era um porteiro, e o porteiro eles mandaram esse porteiro embora, e o porteiro achou que foi o pai dela. O porteiro esperou o pai dela voltar e esfaqueou o pai dentro de casa. Ela tinha 3 anos de idade. Ele estava chegando com um carro. Quando ele chegou com o carro, esse cara entrou e esfaqueou ele dentro do carro. O que aconteceu com essa menina? Ela não dirige até hoje. Até o momento em que ela se identificou com aquela situação e ela fala, nossa, foi aquilo lá que me fez eu não dirigir. Porque eu vi meu pai ser esfaqueado na minha frente. Só que tem um detalhe, quando você traz isso para a tua realidade, e aí por isso o momento presente é muito importante, você se liberta disso, porque aquilo lá já passou. Claro que você vai ter que tratar disso, porque na hora que você sentar na frente do carro, toda aquela imagem vai vir em cima de você. Mas não é o carro. É a imagem que ela sofreu, mas ela atribui aquilo a alguma coisa. E essa atribuição que gera as nossas definições. Mas isso é muito, muito legal. Até essa conversa, ela é muito... Ela, se a gente deixar, ela vai e ela rende, né? É. Mas eu acho interessante pelo seu contexto atual, né? Você, Alexandre Daquino, é vice-presidente comercial de uma multinacional de tecnologia, né? Que nós vamos entrar nesse assunto aqui agora. Nós queremos falar um pouquinho também da sua vida profissional. Mas só para fechar esse assunto aí da neurociência, por que você resolveu estudar neurociência? Então, isso foi um fato também marcante na minha vida, 22 anos atrás. E nós fomos ter o nosso primeiro filho e aí na hora do nascimento o cordão dele enrolou, né, no pescoço e ele nasceu morto, praticamente morto. Era uma menina. E aí ali a gente viveu experiências muito em minutos assim.
E dentro de alguns minutos ela sobreviveu. Só que ela sobreviveu, ela só mexia o olho. E eu era muito jovem. E eu me deparei com uma situação que aí sim, entra todo esse passado e todo o futuro. Eu olhava para ela e via todos os problemas que eu ia ter no futuro que não eram reais. Eram problemas que eu imaginava na minha cabeça que eu iria ter. Tipo o quê? Financeiro, ou eu ia ter que... uma pessoa sem locomoção, é muito difícil você conviver. Ah, né? você na hora que viu a cena... Na hora que eu vi a cena, né, o que aconteceu? Era uma menina que não ia se locomover nunca, que não ia falar nunca, não ia comer nunca, não ia nunca para uma escola. Porque por causa do cordão umbilical Por causa do enrolado, cordão, teve ela uma falta de oxigenação. Teve uma falta de oxigenação e ela nasceu sem qualquer atividade cerebral. Ela só mexia o olho quando a gente chegava perto dela. Mas tinha algumas coisas assim muito interessantes, que dependendo de como a gente estava, a gente chegava perto dela e ela tinha reações. Se eu chegasse com uma coisa, com um dia de trabalho pesado, com uma coisa pesada, ela ficava lá. Mas eu não sei se eu entendi errado, que você falou que ela sobreviveu. Assim, ela nasceu sem respiração. Uhum. Os médicos fizeram uma série de procedimentos nela e ela respirou de novo e ela sobreviveu. E nós vivemos com ela durante 1 ano na UTI. Ah, sim. Eu achei que tinha... Não, ela não faleceu na hora. Nós ficamos com ela 1 ano na UTI. E aí foi onde eu me deparei com uma situação totalmente nova para mim. Que essa situação nova, e para o mundo, ela é ruim, é pesada. Porque é uma situação que você vai ter que levar por muito tempo, porque esses seres humanos, eles nascem perfeitos. Tudo funciona. O coração é perfeito, a parte intestinal é tudo perfeito. A única coisa que ela não tem é a parte cerebral. Então, o porquê que ela faleceu? Ela faleceu porque, como ela não respirava, ela tinha tráqueo. E num dia ela baixou o pescoço e se sufocou, né? Então, algumas coisas assim da parte cerebral deixam de funcionar. Uma delas é a própria respiração, que fica bem debilitada. Mas ela poderia viver 1 ano, 15 anos, 30 anos, poderia viver o tempo que fosse. E aquilo para mim gerava uma série de projeções, como você falou, no futuro, baseado no meu condicionamento do passado. E eu falei, não vai ser assim. Eu vou ter que me entender qual é o pensamento que eu fico gerando em torno disso, para eu poder ter esse pensamento de que é uma coisa pesada, é uma coisa difícil, é uma coisa que eu vou ter que carregar para o resto da minha vida. Enfim, pensamentos que qualquer pai tem, viu, Lúcio? Eu convivi com muitos durante 1 ano dentro de uma UTI, né? Aprendi muitas coisas, né? E tem pensamentos que não são tão bons às vezes sobre aquela situação. Eu falei, não vai ser assim para mim. Eu vou entender como a gente funciona. Por que eu penso essas coisas? Da onde nasce isso? Como que eu posso controlar isso? E foi ali que eu aprendi muito dessas coisas, né? Porque eu tinha uma realidade na minha frente, que cada vez que eu resistisse a ela, eu só projetaria coisas negativas, mas que ela estava ali e eu não tinha, né? Não queria me livrar daquilo, entre aspas. E foi nessa época que você começou a se conhecer e estudar? A estudar neurociência nessa época, eu estou falando há 22 anos atrás, era uma coisa muito nova. E eu comecei por vários mecanismos, a entender qual é esse mecanismo do nosso pensamento. Porque tudo reside aí, tudo. Inclusive, Lúcio, criar, vou chamar aqui de falso eu, ok? Por que o falso eu? Porque todo dia quando você acorda, você conta uma história para você. Essa história, ela fica no seu ouvido o tempo inteiro. Né? Eu faço isso muito nas minhas palestras e as pessoas depois elas falam assim, eu nunca tinha pensado nisso. Que o meu pensamento criou sobre mim uma imagem, e ele fica contando essa imagem. Só que essa imagem é você. O ponto é esse. É quem você quer ser. É aquilo que você deseja. Porque o que eu escuto muito das pessoas é uma certa... Quando você entra um pouco mais, uns nichos assim de infelicidade que você fala, mas como é que você está convivendo com isso? Porque quem criou tudo isso foi você.
Quem cria toda essa imagem, quem cria todo esse pensamento, quem fica no seu interno falando sobre tudo isso é você. Então, dado isso, como é que a gente controla isso? Porque a grande libertação está aí. A grande libertação está em você entender como é que isso funciona, para que você possa, então, conviver, porque você não vai se livrar disso, porque isso vai continuar dentro de você. Né? O nosso sistema cerebral ele tem mais, sei lá, milhões de anos, que é o mesmo, não mudou nada. Então, é como que eu aprendo esse comportamento que eu tenho e eu passo a controlar ele. E quando eu passo a controlar ele, é a coisa mais impressionante que tem, Lúcio. Porque você sente uma liberdade, você sente uma coisa assim, você fala, eu estou controlando. Coisas negativas que vêm, e você fala, não, eu não aceito isso. E é simples. E hoje, nas suas palestras, você fala do quê? Eu falo sobre essa mudança de mentalidade. Eu falo sobre essa mudança de mentalidade que a gente arrasta há anos, há milhares de anos, com um modelo, né? E esses modelos, o que acontece? São paradigmas. Se você olhar Darwin fala o quê? Não, a espécie que sobrevive é aquela que melhor se adapta, porque a luta é uma luta, a vida. Então eu preciso... Aí o que se assume? Que a vida é uma luta. Mas é uma luta. Ele olhou... O que acontece com essas definições, e que as pessoas às vezes não entendem, é assim, aquela definição que a pessoa fez naquele momento é olhando um cenário que ele tinha naquele momento. Então você pega a pirâmide de Maslow, muito conhecida entre nós, aí dentro dos executivos, que fala que você tem que suprir as necessidades básicas, depois as sociais, depois a segurança social, para aí você se realizar. Só que como foi feito isso? Quando ele criou isso, ele pegou um cenário de pessoas que passavam pelo consultório dele e falou, ele era um psicanalista americano, e falou, das pessoas que passaram aqui na minha vida, a maioria tem esse comportamento, mas aí você assume aquilo como um comportamento, que você tem que seguir aquilo. Não tem. Por que você não pode quebrar aquilo? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E isso gera pensamento, isso gera condicionamento, isso gera a forma como você reflete hoje o que você faz no teu dia a dia, assumindo determinadas coisas que alguém falou. Não foi você que falou. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho vivido com juventude, com garotada de 20 e poucos anos de idade, que não sabe nada que é isso, ô Lúcio. É impressionante. Você fala para ele, você sabe o que é pirâmide de Maslow? O que é isso? Só que são garotos, que eu estava te falando ali, que em 2 anos ele entendeu um mecanismo diferente de fazer negócio, de gerar dinheiro, de ter a vida dele, de desfrutar a vida dele, e ele vive num outro paradigma. Entende? Então, é muito interessante isso, porque esse comportamento também que eu falei, ele modifica de gerações em gerações, né? Então, há até uma grande discussão sobre Darwin, né? Porque o que ele falava é que vai sobreviver, que vai existir uma nova espécie a partir daquela que for mais forte. Não, existe aquela... São modificações da mesma espécie. Não são outras espécies. É a mesma espécie que vai evoluindo, que vai mudando esse comportamento e que ela vai gerando uma nova forma. Então, para resumir esse pedaço inicial aqui, para mim o que faz sentido é, nós temos algo dentro da gente que comanda a gente, que fica o dia inteiro buzinando ali dentro da gente quem nós somos. Esse quem nós somos, normalmente é esse condicionamento que nos trouxe até agora com desejos do futuro. A gente não consegue entender que a gente não vive no presente, a gente vive sempre com coisas do passado. Projetadas para o futuro. Projetadas para o futuro. Quando você pega as suas preocupações, faz esse exercício, pega uma preocupação sua, deixa de projetá-la no futuro, pega ela hoje, fala, qual é a realidade que eu tenho hoje, desse ponto? É essa. Aceita, não resiste, não cria mais situações que você não vai poder mudar naquele momento. E começa a agir naquele, você vai ver o que vai acontecer. Acaba. Muito interessante e
E acho fez todo sentido o que você falou, do momento que você viveu e o porquê de você ter se aprofundado nesse assunto há 23 anos atrás. E agora você é um executivo bem-sucedido e que fala sobre essas mudanças, né, de mindset aí para transformar outras pessoas. Isso é muito legal, essa jornada e as sua. pessoas me perguntam, mas você é PNL? Eu falo, não sei o que é. Eu nunca li um livro de PNL, né, para te falar a verdade. Porque a minha preocupação sempre foi em como pensamos. Como transformar esse ciclo do gatilho mental super ágil, super rápido, qualquer coisa que seja eficiente para um outro tipo de coisa. E falando em gatilho mental, você é vice-presidente comercial de uma empresa de TI, né? Uhum. É uma grande organização, 150 mil colaboradores aí. A Tech Mahindra tem, né? Até conta para nós aí o que vocês... qual é o tipo de tecnologia que vocês desenvolvem? Nós somos uma empresa de TI, a gente atua com o lado de consultoria, atuamos implementando sistemas como o SAP, Oracle, Microsoft, Salesforce, desenvolvemos sistemas também. A gente tem uma linha de suporte a usuários muito grande. Temos uma outra área de telecom. A gente agora está trazendo muita coisa de 5G para cá. Então, enfim, por esse tamanho de empresa, a gente acaba tendo uma linha muito ampla de atuação, né? No Brasil, nós estamos atuando praticamente com todas. O nosso foco tem sido grandes contas globais, né, para a gente atuar. Até pelo nosso tamanho, o que a gente tem de vantagem é eu poder atender um cliente grande num fuso horário, é eu ter uma taxa diferenciada, porque eu estou no Brasil, estou no México, estou na Índia, também estou nos Estados Unidos, estou na Europa, estou na Ásia. Então, eu consigo me posicionar bem em qualquer lugar, né? E com qualquer tecnologia, ou com a grande maioria delas. Então, acaba dando para a gente uma fortaleza, mas essa fortaleza ela tem um contexto. Eu não consigo trabalhar dentro de uma empresa muito pequena, entendeu? Às vezes a gente não encaixa, né? Mas a gente encaixa em grandes empresas que estão acostumadas com projetos, que estão acostumadas a fazer transformações, grandes transformações. Então, esse é um pouco da Tech Mahindra. E eu falei, né, até no início da pergunta, sobre a questão de gatilhos, porque você, como diretor comercial e um especialista em neurociência, você utiliza ou já utilizou o neuromarketing, né? Esse ramo aí da neurociência, o neuromarketing, para o seu trabalho? Eu uso muito o tema do comportamento, Lúcio, porque a venda, na verdade, quando você compara as empresas, são poucos detalhes técnicos que diferenciam as empresas. O que diferencia é o engajamento, é o rapport que você está criando ali com a outra pessoa, é como você lê a outra pessoa, como você entende a outra pessoa. E ler não é no sentido ruim da palavra, é no sentido bom. Né? Porque eu digo o seguinte, a maior parte dos projetos que não dão sucesso não é por causa da tecnologia, é por causa da comunicação. Porque de um lado você tem uma pessoa, do outro você tem do outro, um não lê o comportamento do outro, não se entende. Isso é muito comum, né? Isso é muito comum. Então, a maior parte dos insucessos, e não são poucos, hein? Eu já vivi rios e rios de dinheiro sendo jogado fora dentro das empresas por projetos mal sucedidos, por um problema do comportamento, por um problema da comunicação, por não ter ninguém que consegue fazer aquela coisa fluir. Eu já vi muito isso, empresas muito bem estruturadas, posicionadas, né, em empresas de consultoria, principalmente, né? Mas que o head ali não tem uma habilidade humana de captar, de entender as dores do outro lado, e muitas vezes gera confronta, isso é muito comum mesmo. E isso, Lúcio, você está falando agora um ponto fundamental e é onde eu tenho mais entrado, que é mudar esse ambiente corporativo, sabe, Lúcio? Porque esse ambiente corporativo, a gente escuta, eu tenho exemplos de coisas muito boas, mas também tenho exemplos de coisas muito negativas. E as pessoas não conseguem entender que a criação daquele ambiente é o conjunto das mentes que estão gerando aquilo. E que se eu fizer poucas coisas para fazer as pessoas se conhecerem de verdade, não estou falando de
DISC, porque o DISC, enfim, é um comportamento também que ele tenta mostrar, né? O DISC você conhece, o driver, na verdade, o DISC também é igual você falou de É Darwin. igual, é um ele paradigma. Não, e ele é um retrato. É um retrato. É um retrato daquele momento, mas Exato. aquilo não define a pessoa. Isso. E o mais interessante, sabe o que é, Lúcio? Eu vejo pessoas que falam assim, eu sou um driver. Aí o driver é aquele trator que bota suas garras para fora e vai arrastando tudo, depois olha para trás e derrubou 50 árvores. Eu falo, isso tem sentido num ambiente corporativo? Isso tem sentido num ambiente em que você quer construir uma coisa que vai ter uma sequência? Sustentabilidade. Entende? Então, o que eu hoje, e eu tenho levado isso já para algumas organizações, é com pequenas coisas, você fazendo as pessoas conhecerem como elas pensam e criando esse espaço de escolha entre o que ela vê e o que ela responde, você consegue ter um resultado muito melhor. Né? Hoje o grande paradigma é as pessoas não dão o seu 100%. Mas o que a gente tem feito de verdade para que elas deem? Eu tenho botado mais meta, eu tenho colocado mais meta em cima dela, eu tenho cobrado mais ela, eu tenho criado ambientes negativos, eu tenho feito e quero que ela me entregue 100%. E também se adaptar às mudanças, né, de tudo, né? Inclusive, esse é um ponto que eu queria também falar com você a respeito da adaptabilidade, né? A respeito de adaptabilidade. Você, além de um executivo de uma multinacional, como falamos aqui, você também ocupa 2 cadeiras em conselhos empresariais, né? E falando de adaptabilidade, o que muda nessa cabeça de executivo? A cabeça quando você está na cadeira de conselho, ela é a mesma da cabeça quando você está como VP ou precisou aí haver uma adaptação? Não, há uma adaptação, não tem jeito, porque ali não é você que está à frente do negócio, não é você que vai comandar as consequências daquilo que você fizer. Mas o que eu tenho visto nessas cadeiras, participando dessas cadeiras de conselho, é que cada vez que você entende mais de cada um que está ali, porque todos eles têm muito mérito por estar ali. Fizeram uma carreira exemplar, chegaram ali pelo mérito que eles têm, pelo conhecimento, pelo resultado e por aí vai. Se você não se coloca naquela posição e não entende as pessoas que estão ali, você começa a dar opiniões que às vezes não são nem consideradas. E começa a criar choque. Então, no lugar de evoluir, você acaba... Outro dia eu estava participando de um conselho e o dono da empresa estava dizendo que ele queria comprar mais galpão, expandir a força de vendas dele e não sei lá o quê. E uma das pessoas estava... Você é conselho consultivo ou de administração? Não, de administração. De administração mesmo. É. Uhum. Né? Mas na maior parte sou consultivo. Uhum. Tá? Mas esse era consultivo. E aí o que aconteceu? Uma das pessoas começou a dizer: não, você está errado, você não tem que abrir primeiro, você tem que criar o seu mercado para depois saber o que você vai abrir. Eu falei... Mas o dono já faz isso há mais de 50 anos. Ele sabe como fazer. Eu não conheço tanto do negócio dele, nem a pessoa que estava falando. Então, como é que eu vou dizer para ele uma coisa como essa? Eu posso tentar mostrar, eu posso tentar... E aí criou um choque violento, a ponto do dono falar: eu estou fazendo isso há 50 anos. Eu te chamei aqui pela sua competência, e essa competência não é sua. Você está me dando conselhos numa área que eu não te chamei. E aí começa. Então, é a coisa do gatilho rápido, da resposta rápida, de não entender o que o outro está falando, de não querer buscar um pouco mais, né? A gente pergunta muito pouco, né? O como a gente não pergunta nunca. Talvez seja aquilo que a gente falou no início, os atalhos, né? São esses atalhos. Por quê? Porque um quer mostrar que responde mais rápido, o outro quer mostrar que conhece mais. Isso não para de pé, não para, né? Então, e aí depois a gente sempre acaba nessa história da mentalidade, dos pensamentos sobre isso, e isso tem mudado, Lúcio. Isso tem feito esses donos de empresa entender o seguinte: o pensamento dele cria o ambiente que ele tem. Se ele está recebendo feedback o tempo inteiro negativo de que as pessoas estão saindo da empresa, de que não há qualidade, de que a satisfação do cliente diminuiu, de que não sei lá o quê, ele pode mudar aquela mentalidade.
E deixa eu te perguntar, é necessário o Daquino VP virar uma chave mental para no momento que ele senta na cadeira de conselheiro, existe essa virada de chave? Existe muito mais no sentido do papel que você está exercendo. Entende? Porque eu, enquanto VP de vendas, eu tenho metas para cumprir, eu tenho pessoas para colocar, eu tenho satisfação de cliente para cuidar, tenho resultado, eu sou dono do resultado, eu sou dono do P&L. Né? Quando eu estou num conselho, não necessariamente eu tenho esse papel. Porque lá eu estou exercendo, às vezes, um papel consultivo de vendas. Então, eu só vou me focar em vendas. É quase que uma alusão num rally, né? Uma hora você tá no volante, você é o piloto, e a outra hora você tá com a mão no mapa e dando dicas de... Eu tô do lado, ó, vem a curva. Navegador. Ó, a minha especialidade é na estrada, vem a curva, freia. É isso, entende? Então, é esse papel que às vezes confunde muito, na minha visão, na cabeça dos conselheiros, né? Eu tô sendo chamado para apoiar um tema. E uma coisa também que eu percebo, né, é que nós estamos vivendo uma transformação digital total, né, e muito acelerada. Isso, inclusive, deve estar sendo discutido nas cadeiras de conselho intensamente, né, de processos de integração, de transformação e até investimentos e os impactos disso, né? Mas trazendo para o lado humano, que é o que você também fala muito em suas palestras, o quanto que essa transformação digital acelerada está impactando nas pessoas, né? O que isso pode ou já está gerando aí nas pessoas, Daquino? Tá. Eu comecei com transformação digital em 98, quando eu fiz um primeiro projeto numa empresa gigantesca de pneus. E nós pegamos todos os processos que estavam ligados às revendas e digitalizamos os processos. Não tinha tecnologia, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Só tinha a internet. E ali eu vi o sucesso daquilo, porque aquilo ali levou mais de 90% de todas as revendas do Brasil a adotarem aquilo. Por quê? Porque era muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais tranquilo do que ter que ficar ligando para alguém, né? Do que eu ter que ligar para um diretor de marketing da empresa e falar, mas eu faço o que agora? Eu preciso de um mecanismo de vendas, de um material de vendas. Antes era assim. Então agora a gente acabou com aquilo. Digitalizou, alguém pediu uma coisa, o outro atendia e acabou. Só que se você olhar a rapidez com que isso entrou na vida das pessoas, eu digo o seguinte, elas não foram alfabetizadas digitalmente. Então, eu até estava te comentando, imagina você há 10 anos atrás pegar um álbum seu de fotos e levar numa roda de amigo e falar assim, olha as minhas fotos, curte aí. Né? Aperta do lado, muda de foto. As pessoas falam, ô Lúcio, tá maluco? Porque não faz sentido isso, né? Mudou alguma coisa no ser humano para isso fazer sentido na vida do ser humano? Nada. Só que isso hoje faz sentido. As pessoas querem divulgar, as pessoas querem like, querem ficar horas e horas vendo o que mudou. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque o digital é muito bacana. Eu tenho tido experiências assim transformadoras de processos que eram emperrados, não geravam resultado, e quando você digitaliza aquilo, gera uma fluidez gigante. Só que a gente tem que se policiar com o que nós estamos envolvidos. Entende? Então, por quê? Porque eu passo a achar que aquilo é banal, mas eu continuo fazendo. Eu digo que o Instagram é banal para algumas coisas, mas eu continuo fazendo. Então, por quê? O que mudou? E essa mudança é que a gente não entende o novo comportamento que ela trouxe para nós. Na sua opinião, o ser humano evoluiu junto com a tecnologia? Não, ele não evoluiu, ele está parado. Para mim, psicologicamente, desculpa aí as pessoas que são muito mais especializadas do que eu, mas estão paradas lá na pré-história. Né? Por quê? E qual é a minha defesa sobre isso? Porque não houve nada, nenhum avanço ou poucos avanços
em como você controla, em como você aprender a controlar as suas emoções. A coisa mais importante que a gente tem, alguma coisa só passa a ter valor para mim quando tem sentimento, que é a minha emoção. Por isso que você vem da sua casa para cá, passa por milhares de coisas e você não olha. E tem coisas que você para e olha e fala, puxa, que bacana. Por quê? São as emoções que estão mais afloradas em você, só que a gente não aprendeu a controlar isso. Ou até pior, foram colocados determinados mecanismos para a gente aprender a controlar isso que levam anos para você poder aprender. Não precisa, de verdade. E assim, se por um lado, na sua opinião, os seres humanos não evoluíram com a tecnologia, talvez na opinião deles próprios, da própria pessoa, ele evoluiu muito. E isso está muito ligado à questão de status, né, social. Até porque a tecnologia ela trouxe novas oportunidades de fonte de renda para as pessoas. Sim. Então a gente estava até conversando aqui agora há pouco, uma pessoa que ganhava, talvez alguns poucos anos atrás, ganhava R$500, hoje é um profissional que ganha 12 mil, 15 mil, né? Você tem os desenvolvedores, né, os chamados devs, que estão aí com salários astronômicos, né? Você acha que realmente isso é possível, isso é sustentável, a transformação digital, se por um lado não evoluiu a pessoa enquanto ser humano, evoluir financeiramente e mudar uma pessoa de vida através da tecnologia? Só a tecnologia não. E eu vou te dar um exemplo que vai ser muito claro para você. O digital, assim como a tecnologia, ele te dá uma coisa, que é o acesso. Então eu vou te dar um exemplo que você vai entender bem. Alguns anos atrás, a gente achava que investimentos era para algumas pessoas que tinham muito dinheiro. Então, um cara pegou e falou, não, eu vou dar acesso a todas as pessoas a terem investimento. Então, qualquer um hoje pode ter investimento. Qualquer um hoje pode participar de uma bolsa de valores, de um CDB, enfim, de dezenas, milhares de coisas, né, que tem no mercado. E é muito melhor do que o status que ele tinha antes, do que o acesso que ele tinha antes. Agora, a pergunta é, todo mundo aderiu? Não. Por quê? Porque a mentalidade dele ainda está parada lá na poupança. Não houve. Então só a tecnologia ela não vai fazer a pessoa se transformar. Ou vai empurrar para as pessoas uma transformação que não necessariamente é boa. Quando você traz a tecnologia e o digital, ele vai te dar acesso. E aí você estava falando dos devs, né? Eu tenho vários casos na minha vida de pessoas que tiveram acesso a um treinamento, pessoas que ganhavam um salário mínimo há 3 anos atrás e hoje ganha R$10 mil. Por quê? Porque teve um acesso a um treinamento e teve também uma mudança de mentalidade dele entender que ele poderia ganhar R$10 mil. Porque às vezes na cabeça dessa pessoa ele não vai ganhar. É incrível isso. E aquele bloqueio é tão grande que faz ele não evoluir. Então, a gente tem levado para as pessoas essa mudança de mentalidade e também o acesso. O acesso hoje que eu estou envolvido é de TI. É de pegar pessoas que não têm nada a ver com isso, dar um treinamento e fazer elas serem dev em 3 anos, em 2 anos, em 5 anos. Agora, é interessante também que a gente está falando aqui de um mercado que tem hoje uma escassez de profissional e que está pagando salários até surpreendentes para alguns cargos e transformando, né, a vida financeira, status social das pessoas. Então, isso brilha os olhos, né, de alguns profissionais. Falam, não, eu quero ser um profissional, então, de TI. Mas tudo tem 2 lados, né? Tem o lado positivo e tem o lado negativo. Segundo aí uma organização que é o IBC da Zeclub, né, que mede essa questão, ele tem um índice que mede o bem-estar das pessoas, avaliou que os profissionais de TI, nesse momento, são os profissionais que têm a pior avaliação quando se avalia essa questão esse índice de bem-estar, né? A que você atribui isso, né? Por que você tem, por um lado, uma pessoa muito bem financeiramente, que talvez está tendo acesso a coisas que antes não tinha, né? De bens materiais, e, ao mesmo tempo, uma pessoa que está sendo avaliada com esse índice tão negativo de bem-estar?
Eu vivo isso o dia inteiro, Lúcio. Eu tenho alguns E outra projetos. coisa, como criar um ambiente saudável, né, Então. nesse caso? Esse é o desafio. Eu tenho um caso real que aconteceu comigo essa semana. A gente está fazendo um projeto numa grande empresa. E projeto, você sabe muito bem, chega fases do projeto que você vai ter que abdicar das suas coisas. E você vai ter que virar à noite, você vai ter que abraçar finais de semana e por aí vai. E a minha discussão era essa, no final de semana passada, com os consultores. Porque eles não queriam trabalhar. Eu falei com ele, peraí, cara, você escolheu ser consultor. Você tem acesso a uma realidade financeira que a grande maioria não tem. Só que você não quer fazer a tua função. Então tem duas opções para você. Ou você deixa de ser consultor, ou eu deixo de te pagar. Simples assim, né? Simples. Só que o cara não lembra como era a realidade dele. Olha. E aí o que ele veio fazer? Ele veio reclamar comigo de todo mundo. Aí é onde entra a mudança de mentalidade. Aí eu falei para ele, olha, você está reclamando para o seu chefe, você está reclamando para o cliente, você está reclamando para todo mundo. Passa a fazer o seguinte, responde ele do jeito que ele está te pedindo. Alinha com ele. Porque se você se alinhar com ele, ele vai abrir mão de um final de semana. E foi isso que aconteceu, Luz. Nesse final de semana que eles não queriam trabalhar, a gente explicou isso para o cliente, que os caras já vinham há tanto tempo fazendo esse trabalho. Explicamos para o cliente falou, puxa, tá certo, você tá certo e eu não tinha levado isso em consideração. Então, a mentalidade, ela muda tudo. Ela muda entender, ela muda dialogar, ela muda se comportar. Então, não adianta eu sair do salário mínimo, passar a ganhar 10 mil reais e não exercer o que aquela função. É como eu querer ser médico e não querer fazer plantão. Então isso tem a ver com a pergunta anterior, né? Então é a questão das pessoas evoluírem, né? De acordo com a tecnologia. Evoluir junto. Não é nem a tecnologia, nesse caso, evoluir o padrão social da pessoa, mas ela, enquanto mentalmente não evoluiu. Ela está parada lá atrás. Então, o que eu digo é assim, e esse é o meu grande lema hoje, né? É levar isso para as empresas. De que você precisa evoluir também mentalmente. Work hard, play hard. Entende? Agora, tem como fazer isso diferente. Tem como você criar ambientes em que as pessoas deem o seu 100%. Ou senão elas vão deixar aquilo. Porque não é para ela mesma. Ela vai chegar à conclusão, não quero isso na minha vida mais. Mas e aí, como criar um ambiente saudável, então? Então, para mim, é na mudança da mentalidade. A gente quer coisas e faz outras. A gente quer coisas e quer que seja do nosso jeito. A gente quer coisas, a gente fala que a gente gere pessoas, de que a gente tem que a gente precisa fazer o pertencimento, mas como? Se a única coisa que a outra pessoa tem é o pensamento. Porque a gente esquece desse pedaço. A gente acha que dá benefício, dá carro, dá não sei lá o que, dá isso, daquilo, soluciona tudo. Não é. Existe uma evolução mental, como esse caso que nós estamos falando aqui agora. Eu quero ganhar dinheiro, consultoria me dá dinheiro, eu posso ter acesso a isso, eu posso ser treinado por isso, mas eu não quero pagar o ônus de ser consultor, onde eu vou ter que me dedicar, em alguns momentos, o meu final de semana. Entende? Então, se você não faz a pessoa evoluir, né, o princípio dessa pessoa qual é? Né? Eu falo o seguinte, Lúcio, tudo são os princípios que você tem na sua vida. Tudo. Você pode fazer qualquer análise, depois você faça isso que você vai ver. Qualquer coisa que você faça, ele está ligado aos princípios que você tem. Então, um cara como esse, ele quer ter dinheiro, ele quer ter acesso, mas ele se sente ainda, sabe como? Explorado. E não é nada disso. Ele não é explorado. Engraçado você falando isso, a gente vem até na nossa cabeça algumas cenas que a gente já viveu e que vê exatamente o que você está contando. Então, aí se você não ajuda o cara a evoluir mentalmente, ele está preso no condicionamento dele, que está dizendo isso para ele, que está contando essa historinha o tempo inteiro para ele. E se você não é capaz de mudar essa historinha, você não muda a sua realidade. É o líder coach, né? O líder mentor, você está perto aí das Mas pessoas. tem um ensinamento, Lúcio, que eu vejo muito pouco nas organizações, sabe? Que é essa coisa de como pensar, como é você, o que faz você ter determinadas atitudes, será que você não pode ter mais domínio sobre isso? Será que você não pode modificar a sua vida a partir de um controle melhor sobre isso? Será que esse mecanismo
que a humanidade exerce há tanto tempo, que eu exerço, você exerce, de respostas rápidas, é a solução? Então, é ensinar essas pessoas a questionarem isso, porque o único fator de mudança que você pode ter na sua vida é o que eu estava te dizendo. A gente treina pessoas. Alguns saem lá daquela posição do salário mínimo e vira o cara de 10 mil reais. Você acha que todos fazem isso? Não fazem. Você sabe o que faz ele ficar lá? O condicionamento dele. Mas isso tudo tem a ver com soft skills da liderança, né? Essa sensibilidade, Sim. esse poder de direcionar as pessoas. Você Daquino, como um líder, né? Um grande líder que você é, né? Por tudo que você percorreu até agora, na sua opinião aí, quais são os principais soft skills de um líder para poder ter sucesso, tanto pessoal quanto liderando times de alta performance? Uhum. Primeiro, a comunicação, Lúcio. A comunicação, e a comunicação que eu estou falando aqui é de você não definir coisas que são suas perante o ambiente que você tem. Essa é a primeira coisa. Se você quer se comunicar, você vai ter que ouvir. Você vai ter que entender o que está acontecendo para você depois poder atuar em cima daquilo. O segundo ponto é a questão do comportamento. A questão comportamental. Engraçado que eu recebo muitos currículos e fico buscando no soft skill comportamento. Não acho. Não acho. Ninguém se interessa por isso. Só que aí está a raiz da coisa. Se eu chego aqui e entendo que aqui dentro tem um comportamento, legal, eu vou ter que me adequar àquele comportamento e se eu quiser mudar é depois que eu entender aquele comportamento. Mas as pessoas não, elas querem chegar e querem embutir, querem prevalecer aquilo que ela acha. Mas já tem um comportamento ali dentro. E comportamento são esses mecanismos mentais da integração, da interação. Com quem que o Lúcio vai ser meu chefe, mas com quem que ele interage? Ele interage com quem? Com aquela pessoa. Qual é o pensamento? Eu não vou entender eu tenho que entender como é que aquela pessoa pensa. E isso está ligado aos comportamentos que ela tem. Então, se eu tenho isso como um soft skill meu de me interessar por isso, eu vou fazer coisas completamente diferentes. Eu vivi isso dentro da Tec Mahindra. Quando eu cheguei lá, era um ambiente. E hoje é outro completamente diferente. Por quê? Agora, quanto tempo levou isso? 4 anos. Aí você fala, mas por que você não fez em 1? Porque não dava. Eu estou numa empresa que tem 150 mil pessoas. Então, ok, hoje nós já temos outro ambiente, outra forma de interagir entre nós. É muito mais fechado, o grupo está fechado ali, as pessoas gostam de estar ali, se sentem bem, defendem a empresa. Então, mas isso tudo era assim? Não era. Então, enfim, eu entendo que entender comportamento e comunicação são 2 coisas que vão te levar... tem muitas outras, mas assim, essas 2, para mim, ela tem feito muita diferença. Muito, muito interessante. E assim, nosso podcast aqui, ele passa muito rápido, né? Principalmente quando a gente tem entrevistados como você, muito interessante, né? Mas eu acho que a gente vai ter outras oportunidades de te ouvir, inclusive espero te ouvir em alguma live falando aí sobre comportamento, sobre neurociência e como isso pode ser usado na vida, né, de líderes e de executivos aí. Então já está feito o convite aqui, mas como de costume no Open Mind, a gente sempre pede ao nosso convidado para poder dar uma dica, né, de 3 nomes de livros ou pessoas a se seguir, né, nas redes sociais. Então eu não posso deixar de esse costume. Passo para você. Primeira pessoa a seguir no Instagram sou eu mesmo. Ah, boa, gostei. É Alexandre Daquino junto, tá bem? Segundo nome que eu diria aqui chama-se Rupert Spira. É um filósofo interessante da realidade, da atualidade. O cara fala umas coisas assim muito legais. Chama-se Rupert, Rupert, e o segundo nome dele é Spira. Rupert Spira. O segundo, que eu gosto muito, muito pelos desenhos, é um cara chamado Greg Cicle. C-I-C-L-E. Esse cara faz uns desenhos, tu tem que olhar. É um negócio assim, tu olha uma imagem
e dentro daquela imagem tem várias outras imagens. Você já está falando, eu já estou procurando aqui. É muito interessante porque essa é um pouco do que eu trago também, viu, Lúcio? Às vezes o que a gente vê dentro de uma imagem não é aquilo que está lá. E ele mostra isso nas imagens dele. Você abre, você começa a abrir dando zoom, 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 e você vai vendo outras coisas ali dentro. Eu vou deixar mais um nome, o quarto nome, tá? É uma coisa que começou há muitos anos atrás, né? No ano de 2000, 2002, por ali, chamado Casa do Saber. Casa do Saber. Muito interessante. O Greg Sickler é um barbudão, cabeludo? É um barbudão. Já achei ele aqui. Tá? Casa do Saber tem muitos cursos, assim, a preços que eu diria insignificantes, mas com um conteúdo muito, muito legal, viu? E você também falou de 3 livros? Sim. Então, vou dar aqui, ó. Do que é feito o pensamento, do Steven Pinker, é um cara mais recente. Em Busca do Ser, que aí é um livro bem antigo, do Gurdjieff. E Liberte-se do Passado, do Krishnamurti. Sensacional. As pessoas que você falou para seguir, eu já acabei de seguir aqui. Esse livro aqui, ó, Liberte-se do Passado, fez muito sentido na minha vida. Né? Krishnamurti já faleceu, ainda existe a instituição dele, mas muito do que eu falo vem dele, vem de ensinamentos dele. Daquino, muito obrigado pela sua presença aqui. Espero que você tenha gostado desse bate-papo, uma conversa muito legal, muito bacana conhecer a sua história. Parabéns aí pelo seu histórico profissional e por ser uma pessoa que está sempre buscando evoluir, né? E a gente falou muito sobre isso aí. Espero que você tenha gostado também de passar essa hora aqui na Crosshost comigo. Adorei, muito obrigado. Quero voltar outras vezes, vamos fazer mais. O assunto é muito extenso, mas eu diria que pode transformar, que pode ajudar. Legal. Pessoal, e é isso aí. Se vocês gostaram desse podcast, nos sigam aí. Nós estamos aí em todas as plataformas de streaming. Se você quiser assistir também essa entrevista, estamos no nosso canal no YouTube. E compartilhe, porque eu tenho certeza que esse conhecimento aí vai ajudar muitas pessoas. Obrigado, pessoal. Até o próximo. Você ouviu Open Mind Talks, um oferecimento Crosshost.